A ignorância, ela fere. Vou te contar um caso aqui de algo que eu passei, já tem tempo isso, num curso que eu estava fazendo à época sobre práticas de tribunal do júri. Na ocasião, era uma simulação, era um curso, isso já tem muitos anos. Hoje eu nem atuo em tribunal do júri, então isso já tem quase 7 anos. Mas era um curso que à época eu estava fazendo para começar a atuar no tribunal do júri. E aquela situação, aquela época do curso, foi feita uma simulação na qual eu estava debatendo com outra colega advogada, inclusive. Ela veio com uns argumentos tão grotescos, tão ignorante, tão crível, que ali eu fiz a ficha cair. Dali eu entendi o posicionamento dela como profissional, ela estava fazendo o trabalho dela de certa forma. E eu fiquei posto em pressão muito grande. E eu não estava naquela época preparado para tal. Mas não era preparado tecnicamente sobre o direito. Eu não estava preparado emocionalmente para debater aquela situação extrema que eu estava vivenciando. Eu estava sob pressão e eu não sabia o que fazer. E ali, hoje eu vejo com outros olhos, porque graças à evolução, ao tempo que a gente passa, ao amadurecimento, a gente começa a ver até que ponto vale a pena entrar em determinada discussão ou não. E entrar numa discussão de uma maneira mais civilizada, pois grito a gente não ganha nunca. A gente ganha com argumento, a gente ganha com a persuasão que a gente busca desenvolver, com as formas que se desencadeiam a conversa. Porque aquela situação que eu fui exposto, eu lembro até hoje, e eu vou lembrar para o resto da minha vida, porque a pressão foi grande e eu fiquei sem saber o que fazer naquele exato momento. Hoje se fala muito através da internet sobre inteligência emocional, coisa que eu já banalizei muito. Inteligência emocional é papo de coach, é papo de Paulo Vieira, por exemplo, é papo de Tony Robbins, é papo dos grandes coaches mundial. Mas a inteligência emocional, hoje, vendo com esses novos olhos, ela deveria ser tratada desde a infância. Hoje, como pai, eu vejo a importância da inteligência emocional. Inclusive, a época que eu fui posto em pressão, conforme narrada em minutos atrás, quando você tem filho, você é tratado diariamente. Que é aquela criança que mais tarde vai ser um adolescente, depois vai ser um adulto, ela vai te testar, vai te colocar em pressão muito forte. Eu já fui criança, você já foi criança, você já deixou seus pais malucos, eu também. Mas porque a gente não tinha o conhecimento que temos hoje. Hoje, o YouTube, eu sempre bato nessa tecla, o YouTube é a maior fonte de conhecimento que existe no planeta. Então tem N vídeos sobre inteligência emocional muito bons. E tem muitas porcarias também, vai você saber filtrar. Então, voltando pela última vez, prometo para você, aquela situação que eu fui exposto à pressão muito forte, que eu não sabia o que fazer, serviu para que eu entendesse que eu precisava desenvolver algum tipo de habilidade. Já falei em vídeos anteriores sobre habilidades e soft skills. E essa foi uma das. Tá? Então, a inteligência emocional ela é fundamental para estabelecer uma relação de controle em situações que você naturalmente será exposto a grandes pressões. Esse vídeo ele serve para você refletir se você está agindo no impulso ou se você já tem a maturidade, ou se mesmo você não tem, se não tem, não é demérito você refletir e dizer, não, eu não, pô, Rômulo, eu não tenho. Porque na minha área, na área imobiliária, na área tributária, por exemplo, na área tributária, inclusive nas duas, que a gente é envolvido com grandes montas de cifras, de projetos imobiliários, de aquisição de terreno, aquisição de grandes terrenos, de grandes propriedades, de impostos cada vez mais absurdos, tributos gigantescos a pagar. Chega em autos de infração de milhões para determinados clientes nossos. Ou clientes que querem comprar determinada propriedade para lotear aquilo. Então, a gente está falando de milhões e milhões de reais, e em alguns casos até dólares.
o cliente chega desesperado para a gente. Ele pode não construir o empreendimento dele, que vendendo o empreendimento dele, loteando, ele vai ganhar milhões de dinheiro, uma empresa. E ele não pode, porque ele tem um auto de infração ambiental, por exemplo. Então, ele já chega desesperado para nós. O jurídico daquela empresa, que muitas das vezes atende várias situações, não é especialista na área, então procura a gente para fazer consultoria. Então, já chega num desespero que ele quer resolver e a gente tem que ter a inteligência emocional para saber dialogar e mostrar para a mais B um caminho que a gente pode seguir, e mesma forma no tributário. Tributário, isso acontece corriqueiramente. Transporte de carga, principalmente rodoviária, grandes quantidades de carga, é preso na barreira aqui no Pará, Maranhão, por exemplo, e não sai, não sai. Então é no momento que o cliente procura você, desesperado para resolver uma situação. E se você entrar no desespero do cliente, você não desenvolve. Estou falando na área que eu atuo, mas na área que você trabalha é a mesma coisa, com certeza. Seja você um vendedor, seja você. Enfim, eu, inclusive, sou um vendedor, todos nós somos vendedores, eu vendo hoje, eu te digo com orgulho. Mas seja você de qualquer área, se você não é vendedor, se você é arquiteto, se você é médico, enfim, se você buscar desenvolver alguma atividade que você não esteja preparado para suportar determinada pressão, o resultado não vai ser da melhor maneira possível. Então avalie até que ponto vale a pena, até que ponto você está apto para receber uma pressão. Porque quando você pega aquela pressão e você contorna e você inteligentemente sabe mostrar o melhor caminho para a resolução daquele problema, você vai ser mais bem remunerado. Eu garanto com todas as letras da palavra. Porque nada melhor do que um profissional preparado de fato para suportar determinada pressão e entregar o resultado para o teu cliente. Qualquer que seja a área. Faz sentido para ti? Já sabe. Deixa aquele like, deixa o dislike se não gostou, manda tema de vídeo, compartilha. A gente te agradece e até o nosso próximo vídeo. Fica a mensagem. Pega a mensagem, faz o que você acha melhor. Forte abraço.